Oi, gente, eu sou a Micaela, prof de UX Design do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou a Manuela, coordenadora dos cursos da saúde do Senac São Leopoldo. E hoje eu, a Manu e o Vitor estamos aqui para conversar um pouquinho sobre saúde, tecnologia e inovação. Fica ligado que a gente tem 2 convidados especiais hoje. Solta a vinheta! Oi, gente! Hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto super importante que é saúde e tecnologia. E comigo, então, tem a Manu e 2 convidados super especiais. Um deles é o Jason. Ele é gestor de TI com mais de 10 anos de experiência, atualmente à frente da diretoria de TI da Fundação Hospital Centenário, entusiasta da tecnologia e membro ativo da comunidade open source, participante de projetos voluntários como professor de TI na Fundação Casa Aberta e no Desafio Resgate Jovem. Também integrou o projeto Lean nas emergências da Beneficência Portuguesa de São Paulo, com foco na gestão de alta performance em emergências e é formado em gestão na tecnologia da informação. Bem-vindo, Jason! E também temos aqui hoje a presença do Moisés. Ele é graduado em administração com ênfase em administração hospitalar, graduado em economia e pós-graduado em gestão empresarial. E é founder da Eagle Care, startup que une saúde e tecnologia, que fica localizada no Parque Tecnológico da Unicinos, Tecnocinos. Bem-vindos, meninos! Obrigado, muito obrigado pelo convite, fico bem feliz de estar participando. Que bom recebê-los aqui para a gente conversar sobre saúde e tecnologia, né? Isso aí. A nossa escola tem essas 2 vocações, saúde e tecnologia. Então, a Manu fala da área da saúde e hoje eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia. Vamos conversar um pouco sobre isso. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: por que nós temos, especialmente para o Moisés, por que nós temos um administrador aqui hoje, sentado nessa mesa, conversando sobre saúde? E aí, Moisés, o que tu tem para me contar? Então, tá. Bom, então, primeiramente, parabenizar o Senac pela iniciativa, pela proposição e a provocação, a boa provocação de estar realizando esse encontro aqui, essa discussão sobre um tema tão importante. Cumprimentar também o Jason, que é um entusiasta da tecnologia. Isso é muito bom, porque eu também sou também. E cumprimentar a Manu também, né, pelo incentivo constante dos alunos do Senac em estar trazendo temas atuais aí para discussão no dia a dia. Obrigado, Manuela, pelo convite também. Bom, antes de ser um administrador, eu sou um ser humano, né? Sou um indivíduo, sou uma pessoa que também tem necessidades, e essas necessidades e demandas que, como indivíduo, eu tenho, como a Micaela, como a Manu, como o Jason tem, né? Ela passa por condições de eu receber atendimento de saúde, né? Ou seja, todos os sistemas que existem de saúde hoje em dia, ele tem que pensar, ele tem que ter o foco principal no paciente ali, né? Mas também não esquecendo os profissionais de saúde, né, que são as pessoas que fazem a prestação do serviço de saúde ali, que executam, né, toda o conhecimento científico acumulado durante toda a nossa história, né, de saúde, para fazer com que os pacientes possam pegar e receber o melhor atendimento possível e tenham uma ótima qualidade de vida, tenham a cura, tenham, né, enfim, a solução do seu problema. Então, a inovação e a tecnologia, ela caminharam juntos, né, com todos os indivíduos, todos os profissionais. E na área da saúde, ela tem uma participação muito importante. Então, eu como indivíduo, eu preciso, né, receber esse atendimento de saúde sabendo que eu vou estar recebendo ali e está sendo ofertado para mim os melhores tratamentos, as melhores condições, né, de receber aquele atendimento de uma maneira em que seja eficiente, seja eficaz e eu consiga, né, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, ter todas as condições para mim ter a minha recuperação, né? Ou também pensando numa situação em que eu faça manutenção da minha saúde, né, de uma maneira preventiva, né, de maneira que eu consiga ali receber já um atendimento antes de ter algum problema de saúde, né? Seja com dicas, orientações, seja com
ainda com palestras de conscientização. Então, como administrador ou como economista, eu sou um indivíduo, né, que preciso receber vamos dizer assim, todas as condições para ser bem atendido em qualquer lugar, e principalmente também pelos profissionais que estão ali executando aquela ação ali. E no dia a dia a gente vê empresas, instituições, profissionais cada vez mais preocupados com essa questão de como a tecnologia, de como a inovação está afetando o meu dia a dia, né? E afeta também o dia a dia dos pacientes. E, claro, a gente está buscando aqui sempre uma melhoria no processo. Sempre uma melhoria no processo. Se a gente for melhorias no atendimento, que não só trazem uma qualidade, mas também possam reduzir custos, possam pegar e pensar em otimizar os recursos que tem ali, né? Porque também os recursos na saúde são escassos, não é? Também, assim como a gente aprende nos primeiros dias de aula na economia, que os recursos são escassos, eles não são ilimitados, né? Não são ilimitados. Então, na saúde tem que ter um controle muito, muito importante sobre isso aí. E a tecnologia, além de trazer a qualidade no atendimento, trazer melhores resultados, ela também provoca isso aí. A inovação, ela consegue reduzir custos, fazendo com que tenham recursos para serem investidos em outras áreas também da saúde, como a área da pesquisa, Sim. que é fundamental e Bem importante, né, para que seja gerado aí novos procedimentos, melhorias constantes. E saber um pouquinho, né, o Jason, gestor de TI, como que entrou nesse mundo da saúde, então? Pois bem, vamos lá. É mais ou menos na pegada do Moisés, vou decorar, Moisés, né? Que a gente é um ser humano, né? Então a gente busca sempre tá buscando essa parte de melhorar, né? Então, quando eu me vi... Vamos começar no começo, né? Eu comecei a trabalhar na parte de gestão, um pouco antes de gestão. Eu era analista de sistemas na GVDASA, né? Que a gente fazia a parte da parte de educação. Então, que já era um ponto que eu via que eu poderia transformar a vida dos outros com a tecnologia. E esse foi o ponto que eu me vi assim, é isso que eu quero. Eu quero realmente levar evolução tecnológica para as pessoas. Porque a tecnologia em si, tudo que a gente cria tecnológico, ela já faz uma mudança extrema na vida das pessoas, né? Mas tem um que é para a área da saúde, eu digo saúde física, né? Tipo, os próprios smartwatch, enfim, ou algum aplicativo que foi feito para alguma coisa, como o Instagram, que revolucionou. Então, eu queria algo além do básico, digamos assim, entendeu? Além algo que transformasse mesmo a vida das pessoas. E então, como eu estava na GVDASA, depois da GVDASA, eu parti para a prefeitura, fiz um estágio lá, e aí depois eu fiquei sabendo que tinha um estágio no Hospital Centenário, né? A partir daí, eu fiz o meu estágio no Hospital Centenário, abrindo mão do meu estágio da prefeitura. Foi uma escolha minha, né? Eu fui lá, lembro da entrevista a primeira vez com o Henrique, um abraço para o Henrique, que foi um mentor, assim, incrível, e ele deixou bem claro, ele disse, cara, é um desafio, entende? Eu quero que tu venha sabendo que é um desafio muito grande, que é uma responsabilidade muito grande, por mais que seja um estagiário, né? A gente tem o desafio ali de ajudar os médicos, enfermeiras, enfim, então o profissional da TI, ele é muito forte nesse meio da saúde. Enfim, aí eu passei todo o meu estágio ali, aprendi muita coisa, evoluí muito, e eu busquei daí trabalhar por inspiração na área da gestão. Eu disse, eu quero transformar, eu quero trazer inovação, eu quero trazer desenvolvimento, principalmente para a área da saúde, ainda mais na minha cidade, no Hospital Centenário, onde eu nasci. Então, eu fiquei muito empolgado com isso, foi aí onde eu acabei me desenvolvendo nessa área. Que incrível ouvir os relatos de vocês e perceber que essa motivação, ela é muito interna, né? De trabalhar ali com a saúde, ou mesmo pensando nessa questão de eu sou um indivíduo que preciso disso, né? Preciso de uma forma preventiva ou mesmo de tratamento, né? Eu preciso ter saúde, ter contato e ter acesso à saúde.
E aí, pensando um pouco nos nossos estudantes, né, Uhum. da área da saúde, que nós temos tanto enfermagem quanto enfermagem do trabalho, né? Instrumentação cirúrgica, que atua Exato. bastante com tecnologia, né? Exato. Como que a gente pode instigar os nossos estudantes para esse olhar na área da saúde, né? E da tecnologia? Juntando as duas Juntar, coisas. né? Que é um desafio, né? Hoje a gente conseguiu unir, né? Muitas vezes o aluno da saúde pensa, não, isso eu não preciso, né? Não é a minha área. Mas porque ele vai chegar lá no hospital e é muito difícil hoje um hospital, uma unidade de saúde que não tem algo informatizado. Então a tecnologia está presente. Então, como vocês acham, né, que a gente pode instigar, então, esses estudantes a entender que, sim, saúde e tecnologia andam juntas, né? É uma discussão bem interessante. E também tem um contexto histórico. Por exemplo, a EagleCare está dentro do Tecnocinos, uma empresa, uma startup, uma health tech incubada. A gente sempre conta uma história, a Unicinos é uma universidade jesuíta, né, que remete ali aos jesuítas quando chegaram lá no Japão, lá no século XVI. Né? Então, os jesuítas, quando participavam das missões, eles participavam sabendo que eles iam enfrentar, naquela época, naquele momento, condições muito adversas. Né? Então, eles tinham uma preparação, né? Um treinamento para que eles pudessem, olha, se eu tiver dor de estômago, qual é o chá, qual é a planta que, né? O que eu tenho que fazer para melhorar. Se eu tiver alguma dor, que tipo de remédio eu posso pegar e estar utilizando ali para me melhorar. E aí, quando eles chegaram lá então, eles tinham um conhecimento muito grande, assim, sobre ervas medicinais da época, procedimentos, inclusive pequenos procedimentos cirúrgicos, assim, que eles mesmos conseguiam realizar. E quando eles chegaram no Japão, naquela época, um período bem dos samurais lá, os japoneses não conheciam a técnica da sutura. Eles não conheciam a técnica da sutura. E isso aí já era algo que era dominado já, né, assim, pelo Ocidente ali. Até porque, justamente pelos conflitos e guerras que existiram. Mas, não que não tivesse existido no Japão, mas eles, quando a pessoa, numa batalha, por exemplo, se cortava, eles simplesmente enfaixavam. Claro que a possibilidade de êxito, né, de sucesso, de cura daquele paciente era muito baixa, porque corria o risco de infeccionar. Então, quando eles chegaram lá, os jesuítas, eles absorveram muito conhecimento também, mas também transmitiram muito conhecimento para os japoneses. E um deles foi a questão da sutura. Né? Então, o que ajudou a salvar muitas vidas, obviamente, né, e trouxe um impacto muito grande, tanto na cultura, né, porque isso aí também rompia uma cultura pré-estabelecida dos samurais que, não, peraí, se tu for ferido em batalha, tu luta até o fim. Tu não desiste para morrer com honra, com glória e tal e tudo mais. No caso, hoje, né, se a gente for falar assim, olha, tu não precisa mais fazer a sutura, né? Tu tem um gelzinho, tá? Que quando num corte ali, tu utiliza ali, né? E faz a cola, né? Que faz a cola. Então, para ver um processo que era, né, antes enfaixar, depois era suturar, né? Que é praticamente costurar ali a pele, né? E depois, hoje já tem um gel. Então, todos os procedimentos, essas fases, essas etapas assim, trouxeram uma melhoria, né, para os pacientes, que foi a vida, né, que foi a manutenção da vida desses pacientes. Então, para os estudantes, para os profissionais que estão hoje, né, fazendo seu curso técnico, sua graduação na área da saúde, o que é importante? Tenha em mente que a inovação na área da saúde, ela vem com o objetivo de trazer melhoras significativas e fazer com que os pacientes tenham melhores condições de ter saúde, de alcançar ali uma qualidade de vida, né? Então, quem trabalha com saúde tem que estar preparado. A vida toda ele vai lidar com inovação. A vida toda, né? Então, ou seja, eu não gosto de inovar e tal e tudo mais. Até hoje não conheço nenhuma ciência, né, nenhuma área que não tem inovação.
sabe? É muito difícil. Tem que sair da caixinha, né? E eu acho que muito isso, né? A gente puxa, por exemplo, né, o hospital, quantas vezes, e já é até piada, né? Assim, a questão da caligrafia, né? A dificuldade de entender, por exemplo, uma medicação. Sim. E o quanto o sistema ajudou nisso, né? Na questão dessa segurança. Tem lá um hieróglifo, né? Sim. E aquela dificuldade. E quando veio o sistema, o pessoal, a primeira coisa que disse, nossa, eu sei todas as medicações. Então, o quanto é uma base, né? E quanto é necessário para a manutenção, né, desse paciente, para evitar erros, para manter a segurança. Exatamente. Eu acho que é bem o ponto que o Moisés falou. Hoje a gente não tem como fugir muito da tecnologia. A tecnologia, ela está presente. Isso, as crianças estão nascendo com tecnologia, não tem como fugir. Mas o ponto importante tem muitos profissionais que eles ficam um pouco com medo. Acho que essa é a palavra. Um pouco de receio da tecnologia, entende? Por mais que tu vivencia para o teu dia a dia, que é algo mais tranquilo, assim, vou ver um Instagram, já tô acostumado e tal. Quando tu se depara com algo na saúde, tu fica meio em choque. Porque, nossa, aí agora eu vou ter que, então, fazer uma evolução num paciente. Isso é tão delicado, isso é tão, sabe? Às vezes, outros também pensam que pode ser um pouco demorado, um pouco oneroso, mas isso é o ponto que tu traz, mano. É para facilitar, porque tu tem ali toda uma explicação, tu consegue, é legível, tu consegue ver, entende? Tu também tem informações que se entrelaçam e que ajudam a gestão do hospital, né? Então, isso é muito importante, porque se tu tá preenchendo corretamente aquela informação, a gente consegue saber se tem... olha, hoje tem superlotação porque tem tantos internados, né? Tem X pessoas com dengue, por exemplo, né? Então, tu consegue ter Os próprios indicadores, né? Fica muito mais fácil o acesso com o sistema, né? Tu falou gestão de leitos, então, a paciente tá na emergência, vem o familiar, né? Tava na emergência. Não, mas ele foi pra unidade, como que eu vou saber? Olhando no sistema. Olhando no né? sistema, Então, exatamente. não, mas quando eu saí ele tava aqui, agora. Vamos correr ao hospital? Não, peraí, vamos puxar o nome dele, né? Isso aí. E tá tudo certo. Então, acho que isso beneficia não só quando a gente fala dos nossos alunos, né? Mas acho que ele beneficia bastante a questão da própria família, né? Que eu acho que um exemplo bacana é a questão da pandemia, né? Quando a gente fala em conexões, né? Na questão da paciente internado na UTI, estava lá com Covid, isolamento total, não tinha acesso à família. Então, se puder falar um pouquinho dessa experiência, né? Sim. Participou desse momento aí que não sei como a gente não puxar, né? Eu acho que é bem importante. Sim, esse foi um momento bem delicado. Inclusive, na época, eu estava estagiando, né, ali. E aí, o Henrique que fez toda a frente, mas eu acompanhei de perto toda essa frente. Inclusive, participei da frente, né? Porque a gente dava todo o suporte. E aí, o que eu presenciei? Que foi tudo muito rápido. O esforço foi muito rápido, as ações foram decisivas para aquele momento, né? A gente fez a questão da rede de Wi-Fi o mais rápido possível para a gente poder ter essa conectividade segura e poder levar esse ponto de comunicação entre os familiares, né? Que teve muito gancho ali para a telemedicina. No nosso caso, não foi a telemedicina, mas foi sim a videoconferência para o familiar poder saber notícias do paciente, entende? Imagina, nesse momento que tu tá ali, tá na UTI, tu tá mal, tá complicado, tu não sabe, né? Muitos hospitais não poderia ir lá ver o familiar por conta do Covid, distanciamento total, né? E tu ter essa conexão de poder conversar, então, assim, a tecnologia ajudou muito nesse ponto, né? Isso facilitou bastante. Eu acho que só para contextualizar, né, o centenário, se quiser falar um pouquinho sobre o centenário, né, só pra gente, daqui a pouco o pessoal não é de São Leopoldo, não sabe, né, acho que era importante contextualizar se é hospital público, privado, referências. O Hospital Centenário é um hospital 100% SUS, né? Ele é referência para vários municípios aqui próximos, então a gente tem uma carga bem forte, né, do hospital. Ele também é um hospital ali com mais ou menos 120 leitos por aí. É um hospital gigante e que hoje ele está evoluindo cada vez mais no âmbito tecnológico, né? Então, recentemente a gente tem a implementação da fibra ótica, que eu digo que é
é uma rede limpa, porque a gente trocou todo um cabeamento pesado que a gente tinha, né? Que é o cabeamento cabo de rede que todos conhecem. Só que tu imagina num duto passando vários cabos de rede, né? Pesado. Agora ser substituído por um fio de cabelo que é uma fibra ótica. Então, além de conectividade, trazer velocidade, e tu tem uma rede limpa ali para poder utilizar. Também daí tem essa questão da beira de leito que a gente está querendo colocar agora, o tablet, né? Junto com o Wi-Fi que a gente já tem, para poder fazer toda a questão de verificar sinais, ver como é que está o prontuário eletrônico do paciente, ver questão nutricionais, né? Então, tem vários pontos bem importantes ali que o hospital está evoluindo cada vez mais. E para mim, que nasci lá, eu fico muito feliz de ver isso e conseguir ajudar de uma certa forma, né? Sim. Que bacana. E a gente estava falando sobre videoconferência, a Manu falou sobre telemedicina, né? E eu acho que o Moisés pode nos contar um pouquinho sobre a Eagle Care, né? Sobre essa inovação que tu criaste, né? Dentro do período da pandemia e que hoje é o teu negócio, é o teu projeto, né? Que talvez podemos chamar até de um projeto de vida, assim. Então, se tu puder contar um pouquinho, né? Sobre a Eagle Care pra gente. Claro, claro. Bom, a Eagle Care, como eu falei no início, ela é uma startup, uma health tech, tá dentro do Tecnocinos. E a Eagle Care, ela nasceu numa percepção, né? A gente sempre já atuava já na área de TI já, e a gente visitava muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E nessas visitas a gente sempre passava, né, vamos dizer assim, em frente à unidade de saúde que estavam sempre com muitas filas. Né? Sempre com muitas filas. Então, a gente, às vezes, chegava de manhã bem cedinho, 7 horas, por aí da manhã ali, né? E já tinha uma fila, assim, que era de dobrar a esquina, assim, né? Nessas unidades de saúde dos municípios. E aí, a gente, poxa, por que não tem né? Por exemplo, assim, a gente sabia, né? Que quase a totalidade ali estava para fazer coisas que poderiam ser realizadas de forma remota. Né? Então, por exemplo, um agendamento de uma consulta. Por que eu preciso ir até uma unidade de saúde para agendar uma consulta, né? Já existe tecnologia para fazer isso aí, né? Ou encaminhar a renovação de uma receita, né? Ou fazer alguma solicitação para minha unidade de saúde de referência ali para um ESF, no caso, né? Dentro da estratégia de saúde da família. E vendo isso aí, a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre o setor e aí a gente viu que, olha, existe uma demanda. Né? A gente pesquisou e verificamos que existia, né? E ainda carece no setor público, na área da saúde, de inovação, de levar a tecnologia. Ainda é muito incipiente ainda, né? Perto vamos dizer assim, de todos os desafios que existem hoje em dia de tornar a saúde cada vez mais universal, acessível, né? Para todas as pessoas e de uma maneira que ela consiga realmente acessar esses serviços. A gente tem um longo caminho ainda pela frente. Então, a Eagle Care, ela nasceu vamos dizer assim, dessa percepção, e nós, inicialmente, desenvolvemos o aplicativo de saúde, até com uma visão bastante, vamos dizer assim, ingênua, vamos dizer assim, né? A gente queria só eliminar a fila ali. E a gente viu que eliminar a fila também abria, né, vamos dizer assim, para outras demandas que já existem. Então, não era só agendar a fila, agendar a consulta. Era também encaminhar uma renovação de receita, era agendar uma viagem, era fazer a teleconsulta. E nisso aí o aplicativo começou a aumentar, ampliar ali as suas funcionalidades. Né? Então, a gente começou também a fazer um processo muito de diálogo e conversa permanente com pacientes do Sistema Único de Saúde e também com os profissionais de saúde, ouvindo deles quais eram as dores que eles possuíam, né? O que eles... Olha, como que a tecnologia e a inovação pode te ajudar aqui no dia a dia, tá? Então, isso é muito bom, porque daí a gente traz todo o conhecimento, a experiência que aquele profissional tem para a solução que a gente está desenvolvendo ali, está aprimorando, melhorando. Da mesma forma também para os pacientes, né? Qual é a tua dor? O que pode te ajudar no dia a dia para te poder acessar o serviço de saúde? Então, hoje, a Eagle Care está em 7 municípios, né, sendo um de Santa Catarina, município de Meleiro, e aqui no Rio Grande do Sul nós estamos em Três Cachoeiras, o município da Feliz, aqui no Vale do Caí, município de Roca Salles, Encantado, em Mussum, e também o município de Soledade,
né? Ali no alto da Serra do Botucaraí. E o aplicativo foi muito importante né, para vários desafios que ele teve que enfrentar. O primeiro deles foi durante a pandemia do Covid-19, em que o aplicativo, através da teleconsulta, muitas unidades de saúde foram fechadas durante a pandemia. Elas não poderiam receber por causa justamente da questão das aglomerações. Né? Formação de filas, você não podia ter de jeito nenhum. De maneira alguma. Então, nós conseguimos, através da teleconsulta, permitir que a população realizasse suas consultas de maneira remota, por exemplo. Né? Então, facilitando e permitindo que a população tivesse a manutenção do acesso, né, a sua consulta ali para poder realizar. E muitos profissionais de saúde também não tinham alguma restrição, eles não podiam ficar muito expostos, né? Justamente porque também eles poderiam pegar e de fato isso aconteceu, muitos profissionais foram vítimas, infelizmente, também do Covid-19. Então, para eles também era uma forma segura de prestar e continuar realizando atendimento e serviço de saúde. Né? E outro desafio que a gente teve também, posteriormente, foi com relação às enchentes. Né? Com o aplicativo, ele permitia, né, mesmo que, por exemplo, olha, eu estou numa região aqui que a ponte caiu, eu não consigo sair, né? Mas assim, eu tenho energia elétrica, né? Eu tenho internet, né? Enfim, eu consigo acessar o serviço de saúde. Perfeito, né? O aplicativo ajudou essas pessoas a continuarem acessando os serviços de saúde ali de uma maneira rápida, fácil, né? Sem burocracia. E municípios como Roca Salles, Encantado, Mussum, onde nós estamos presentes e que foram também alvos de uma, vamos dizer assim, da destruição, né? Que trouxe todas as enchentes. O aplicativo foi muito importante para que esses municípios pudessem manter os serviços de saúde e também garantir que toda a população tivesse acesso a esses serviços que são fundamentais para a população. Então, eu fui tendo vários insights enquanto tu ia falando, Moisés, porque eu sou da área de experiência do usuário, dentro do técnico em desenvolvimento de sistemas, e tanto para o paciente quanto para o profissional da saúde, né, eu vejo que o aplicativo ele vai permitir um trabalho mais humanizado, né? Através da tecnologia vai permitir que as pessoas tenham esse acesso. Então, tu falou aí de ouvir o paciente, né? Isso foi super importante para que pudesse colocar em prática. E além disso, né? Ali atrás de vocês tem um troféu, né? Que é do XP, que é no primeiro lugar. E ele nos acompanha em todas as edições aqui do podcast, porque ele na verdade, representa, né, uma feira de projetos que o Senac faz todo ano. Esse ano não teve em função das enchentes, mas todo ano o Senac faz essa feira de projetos e os alunos são convidados a participar. E no ano passado, nós levamos um projeto para a feira que se chamava Fila Zero, que era um projeto dos nossos alunos do técnico em desenvolvimento de sistemas, e eles criaram um aplicativo que era para fazer um gerenciamento de filas nos postos de saúde, aí voltados mais para atenção primária, né, Manu? E São Leopoldo, né, o foco principal. Exato. Então, ele funcionava como um Waze. As pessoas iriam lá para o posto e aí iam colocar, hoje não tem atendimento do médico, hoje fecha mais cedo, enfim. Então, iam colocar ali as informações, né? As pessoas mesmo iam cadastrar ali as informações e aí ia fazer esse gerenciamento como se fosse um Waze, assim. Então, a gente ganhou o primeiro lugar na feira, né, estadual do Senac. E foram alunos da tecnologia, mas que também tiveram contato com os alunos da saúde para poder criar essa solução. Então, a inovação, né, ela vai fazer parte dos processos de sala de aula, né? E acho que muitas vezes dentro de um projeto de sala de aula pode sair uma ideia inovadora, como a que tu traz aqui, né? Do Eagle Care, que é hoje uma funcionalidade que atende aí mais de 110 mil pessoas, né? Eu tava pensando também diferente do Jason, que nasceu em São Leopoldo, eu nasci numa cidade pequena, do interior da Serra. E muitas vezes, né, os meus pais, por exemplo, eles têm acesso à saúde através do posto de saúde ou do hospital municipal. E aí eles também, né, na pandemia, precisavam ter esses acessos à saúde e não tinham, muitas vezes, como acessar. Então, muitas vezes é a rede municipal de saúde que vai dar esse acesso para as pessoas, né? E aí tu falou de vários municípios pequenos, né?
Porque muitas vezes a gestão de um município pequeno de saúde é mais fácil de fazer do que uma gestão, né? Em São Leopoldo, que é uma cidade grande, né? Então, vem para colaborar muito para essa gestão municipal, né, da saúde. Até Aqui... quando Ó, Não, até quando a gente fala, né, inovação, a gente fala muito em custos, né? Ele falou antes, né, como economista, enfim. Então, acho que até para início, para quantidade de população, né, esses municípios pequenos serem, né, se organizarem nessa questão desses aplicativos, como o Eagle Care, Acesso. eu acho que o acesso fica mais fácil também, né? Quando a gente fala em Centenário, que é referência, por exemplo, para várias cidades da região, pensando também nessa questão de custos, acredito que impacta muito mais, né? sim. Tem um ponto que, por exemplo, hoje a gente tem o Zap da saúde, que é aqui de São Leopoldo, que né? legal. Que daí é uma inovação que, né, que a gente Sim. trouxe para aproximar realmente o pessoal, o paciente da saúde, para ele poder ter... só da saúde não, né? De um todo. Porque ali tu tem atenção primária, tu tem o Hospital Centenário, a ouvidoria do Hospital Centenário, enfim, né? Tu tem todas as aplicações na palma da tua mão, utilizando o WhatsApp, que é a ferramenta que hoje o pessoal mais utiliza para se E é um comunicar. chatbot ou é um... Aí é que tá, tem o chatbot, mas tu chega para falar com o atendente também, porque é legal. importante, né? A gente não pode, e acho que esse é um ponto muito importante na parte da tecnologia, é não perder o atendimento humanizado, né? Eu, pelo menos, eu não consigo ficar só com o chatbot ali. Tem que ter o atendimento humanizado, tem que ter alguém para me recepcionar, né? Que ainda mais na área da saúde, que é muito importante. Então, só que ainda tem um porém, né? Que a gente ainda tem que atender o pessoal das outras cidades, que também tem que direcionar para utilizar o Zap da saúde de São Leopoldo, mas que está sendo bem utilizado, né? Tá evoluindo esse projeto, é bem importante, bem legal. E o papo tá muito bom. Mas vamos pro nosso primeiro quadro, né, do podcast, que é o Me Ajuda Sor, que é um momento em que um dos nossos alunos manda uma pergunta, né, pros nossos convidados. E aí vocês vão articular aí as respostas para a Maísa, que é a nossa aluna do técnico em enfermagem. Oi, meu nome é Maísa, eu sou aluna do técnico de enfermagem e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como a telemedicina pode deixar mais acessível o atendimento em áreas remotas. Olha aí um pouco do que a gente já estava conversando, né, sobre esse acesso dos outros municípios ou mesmo de outros lugares, né? Sim. Isso, Maísa, né, estudante técnico de enfermagem. Bom, assim, o que a gente pode dizer para ti? Primeiro que, no caso do aplicativo de saúde, do Eagle Care, ele permite o acesso a lugares distantes, sim, né? Ou seja, através do aplicativo acessar ali o serviço de saúde de uma maneira que a pessoa não precisa se deslocar até a unidade de saúde. Nas questões das enchentes, a gente viu o quanto isso é importante. Agora, tem uma questão também que é muito importante, que é considerar o seguinte. Tá, Moisés, mas aí, tem muitas pessoas que não têm celular, não é? Que o celular, né, às vezes a tecnologia gera um pouco de medo, né? Tem pacientes que não gostam. Então, no caso do Eagle Care, a gente faz o quê? A gente pega e tem ali, a pessoa se cadastra como usuário, não é? E aí ele pode incluir seus dependentes, que é o pai, a mãe, o vô, a avó, tá? Então, o filho, a filha. Então, a gente tem que pensar sempre, né, em uma questão assim, também de permitir, né, que a tecnologia ela agregue todas as pessoas. Né? Independente se a pessoa... porque a tecnologia tem que justamente facilitar esse acesso aos serviços de saúde. Né? Então, além de ser intuitivo, amigável, pensando sempre em que as pessoas vão estar acessando e essas pessoas podem ter conhecimentos distintos, ou seja, nem todo mundo tem ali um conhecimento ou tem uma certa, vamos dizer assim, uma aversão, vamos dizer assim, à tecnologia, um medo, uma fobia de tecnologia, aí nós também temos que pensar nesses usuários, e nós pensamos nesses usuários para que eles possam também estar sendo incorporados nesse processo. Me lembra muito, né, uma vez que a gente conversou com uma paciente e ela falando assim, quanto com vamos dizer assim, o medo que ela tinha, né, de utilizar o aplicativo. Então, me lembro que eu estava numa unidade de saúde,
Tava e aí conversando com ela e entreguei o folder, né, do aplicativo de saúde para ela. Olha, senhora, a senhora não precisa ficar mais aqui na fila, tá? A senhora pode fazer o agendamento pelo aplicativo, né, da sua consulta. E aí ela diz assim, mas eu não sei instalar. Não, mas eu ajudo a senhora. Né? Aí instalei o aplicativo para ela, fiz o cadastro ali, bem rapidinho. Né? Agora a senhora pode fazer o agendamento. Tá? Então, aí ela pegou e agendou. Né? Ensinei a ela o procedimento passo a passo e ela agendou a consulta. Tá pronto agora? Então, tá pronto. A senhora pode ir embora. Não precisa ficar mais na fila. E aí ela tava com medo, né? Mas é mesmo? Tá agendado mesmo, né? Tem certeza? Tem certeza, né? E aí ela foi até a recepção e perguntou, confirmou, moça, aquele moço ali falou que estava agendada a consulta. Tá agendado mesmo? Pode confirmar? E aí ela, não, tá agendado sim, tá tudo certo. Ah, que bom então, e tudo mais, né? Então as pessoas têm um pouquinho de medo também quando vem uma tecnologia nova e aí, porque é uma mudança cultural. Né? Então, todos nós temos hábitos, né, assim, que acabam nos norteando no dia a dia, né? Às vezes tu vê assim, tu pode, em diversas situações, né? No pedágio, por exemplo, né? Tem gente que passa ali por aproximação, paga por aproximação. E tem gente que mesmo tendo, não gosta, prefere ir e pagar em dinheiro. Pagar em dinheiro. Então a gente tem que saber disso aí. A saúde, ela lida com cultura, né? Uma cultura de hábitos, costumes que as pessoas já têm, né? E a inovação tem esse caráter de romper isso aí. Então, ou seja, a gente tem que levar informações para as pessoas para que quando for essas pessoas, inclusive aquelas que estão distantes, como a Maísa trouxe ali, né, para facilitar o acesso ao serviço de saúde dela, tu tem que levar a informação para que ela possa justamente confiar, né, ter essa segurança de que aquele serviço que ela está utilizando, acessando ali, vai responder e atender às demandas que ela possui. E eu fiquei pensando aqui também que o nosso aluno, né, do técnico em enfermagem, ele é muito esse mediador da tecnologia humanizada. Porque ele quem vai dar esse acesso, né? Que nem tu falou aí, tu tava apoiando essa paciente. Mas muitas vezes vai estar lá, né? Na função também agregada do técnico. Em tranquilizar, em dar esse apoio humanizado, né? Esse atendimento direto ao paciente. Mas também mostrar que a informação, ela tá digital. Mostrar que tem a aplicação que ela pode utilizar. Que funciona, é real, Que né? funciona, exato. Muitas vezes esse lugar de prestar esse atendimento humanizado, mas também mostrar que a tecnologia está a favor desse paciente, é do nosso aluno, né? Ele também tem que mediar a tecnologia para aquele paciente. E fazendo um parentezinho, só antes, quando a gente fala em humanizar a saúde, tá? A gente tem que entender bem esse conceito, sabe? Humanizar a saúde antes de mais nada, tornar, né, a resolutividade, tá? Ali, ou seja, eu estou procurando atendimento médico, né? E eu garanto que ele tenha o atendimento médico, o atendimento de saúde, perdão, porque não é só os médicos que existem, né? Na saúde, né? Que eu tenho o atendimento de saúde, tá? E eu tenho ali o devido, a qualidade, todo aquilo que eu preciso ali sendo atendido ali, tá? Então, ou seja, quando a gente fala em humanizar é, antes de mais nada, garantir o acesso ao serviço de saúde. Isso é humanizar. Desumanizar é fazer com que a pessoa não tenha acesso ao serviço de saúde e ela não tenha o atendimento daquilo que ela está precisando. Sabe? Então, esse é um conceito muito, muito, muito importante. Humanizar não é eu estar próximo aqui do Jason, aqui, o Jason conversando comigo. Se o Jason conversar comigo e não resolver meu problema, isso aí não é humanização. Né? Isso aí não é humanização. Mas tem o ponto que é assim, nessa parte de humanizar, a gente se refere bastante a, por exemplo, a gente consegue levar telemedicina para áreas remotas, que foi a questão, né? A gente consegue. Tem a infraestrutura para isso, tem tudo, mas aí é o ponto que o Moisés falou, tem que ter informação e tem que ter o entendimento, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar lá sozinha, né? Ou pode ser um par da mesma idade, que são só eles não têm conhecimento, enfim, né? Então, a parte de humanizar é tu saber levar a tecnologia de uma forma didática, de uma forma que tu possa aplicar, que não seja, voltando, aquele chat bot incomodando, entende? Porque às vezes a IA, que é um ponto que a gente pode falar mais pra frente,
ela é um pouquinho diferente do chatbot, né? Ela é um pouco mais fácil de lidar, um pouco mais fácil de entender, um pouco mais humana, digamos assim, mas nada substitui o humano. E eu digo no sentido de assim, tu realmente entender o que a pessoa tá passando, entende? Tu realmente entender a situação da pessoa, né? Tu ter a compreensão. Então, essa parte humana, eu acho que não pode se perder quando a gente fala de tecnologia. Com certeza. Né? Esses chatbots aí, eles me irritam um pouco quando a gente fala assim, às vezes vou pedir um serviço, uma coisa, o WhatsApp começa a vir aquelas mensagens, eu já às vezes desisto. Então isso é bacana, puxando lá que tu falou, né, o Zap da Saúde, que falaram muito de novo na enchente ali, né, ajudou muito. Muito. O quanto ele também, não é só isso, né, ele tem o outro lado, ele tem um profissional, né? E eu acho que isso é a importância, né? De quem tá do outro lado. E igual foi falado, né? Várias vezes ali, essa questão de ser um link, né? O nosso aluno, os profissionais da saúde, eles têm que estar atentos a isso, né? Eles precisam ajudar nesse acesso, mas igual tu falou, a gente tem muita resistência algumas vezes, né? De uso. A gente é uma população que tá envelhecendo bastante. Cada vez mais os idosos que são os que mais têm medo de usar tecnologia, né? Muitas vezes eles acabam tendo essa necessidade. A gente ter esse olhar é bem importante, sim. Eu acho que é um ponto que a gente tem que trabalhar, né? Nesse link, né? Mostrar para eles que eles são esse link, né? Eles estão... Porque a gente tem algumas vezes... Eu já tive alunos ao longo, né? Da minha trajetória que tem medo de ir para um hospital que tem serviço digital. E hoje a gente tem hospitais 100% digitais. Então, como que eu vou atuar, né? Então, eu estou me limitando a uma área de atuação. Então, eu não vou para esse hospital porque eu tenho medo de não saber usar essa tecnologia. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, de que é difícil, de que eu nunca vou aprender. Porque, principalmente, esses sistemas, eles são muito... resolutivos e intuitivos, né? Exatamente. Até o ponto desse apoio, o apoio é muito importante. Ali na TI a gente sempre martela muito nisso. Até contar, teve uma vez que a gente estava prestando um treinamento, né, do sistema, e aí no momento um profissional da saúde veio, que ele estava chegando ainda no onboard ali, né, nos primeiros momentos, ele veio assim, posso te contar uma coisa? Eu tenho um pouco de medo de tecnologia e tal. Eu disse, não, fica tudo tranquilo. Pode ficar tranquilo que é algo normal. É normal tu sentir medo, né? É novidade, porque é uma novidade, por mais que tu faça uso diariamente, é uma novidade quando tu tem que usar na prática, né? No trabalho, que né, é algo mais sério, digamos assim. Eu disse, pode ficar tranquilo. Eu vou estar aqui, seja lá quantas vezes eu precisar repetir, ou a gente ter que olhar de novo. Eu acho que isso é muito importante. E é o que eu sempre trato com o pessoal da TI. Eu digo assim, ó, hoje, a nossa TI ali dentro, ela não é uma TI mais só para arrumar computador. Né? Não estou dizendo que isso que foi assim ou sempre foi assim, mas é que geralmente é a imagem que o pessoal tem da TI, que é o garoto do computador, né? Não ligou, chama TI. E chama TI, exatamente. Então, hoje a TI é muito mais, ela transcende isso, ela vai para o lado estratégico mesmo, né? Gestão, de estar ali junto com a direção da saúde, para a gente visualizar e ver indicadores, ou apoiar o enfermeiro, apoiar o técnico, apoiar o médico, com orientações, com treinamentos, explicando, seja lá quantas vezes for necessário, né? Então, o pessoal que tá ali, eu digo assim, ó, o suporte, ele é o alicerce de tudo, ele nunca vai morrer, ele vai estar sempre ali, porque a gente precisa do suporte técnico, e aí tem as outras questões, que é o desenvolvimento, que é a inovação, né? Com o desenvolvimento a gente traz muita inovação, que é toda a parte de gestão de dados. Hoje a gente tem a questão do data science, então tem muito o tratamento de dados e na saúde é muito forte isso. E vem outras coisas de encontro, LGPD, segurança de dados. Então, assim, a tecnologia transcende muito hoje o que era o básico antigamente. E precisa ter essa consciência, né? Acho que um ponto que a gente pode deixar agora para os nossos alunos, né? Olhando para a câmera, assim, e conversando com eles, né, Manu? É que assim como vocês aprendem a fazer punção, aprendem a verificar os sinais vitais, eu aprendi umas palavras novas, né? Ela é quase da saúde. Assim como a gente aprende tudo isso lá no curso técnico, a gente também vai aprender a utilizar o sistema. Exatamente. A gente também vai aprender
a pensar esses fluxos e processos ali dentro do sistema. E aí, né, vocês estudantes vão ver como fica mais fácil o trabalho de vocês tendo esse acesso. Então, não tenham medo, né? Isso. Aprendam, exatamente. se disponibilizem a aprender, que eu acho que esse é o principal ponto, inovar, né, Moisés? Exato, Exato. E como a tecnologia está presente na vida das pessoas, né? A gente passou pelo processo aí essa pandemia da Covid-19, boa parte dos programas sociais que existiam, tu tinha que fazer o cadastro via aplicativo, né? A mesma coisa aconteceu agora nas enchentes também. Com que é que tu acessava os programas sociais, onde é que tu se cadastrava? Através de um aplicativo. Exatamente. Né? Então, ou seja, a população consome inovação. Né? Ela consome inovação no seu dia a dia. Então, é a gente fazer com que essa inovação esteja presente também no dia a dia da saúde. Exato. Né? Ou seja, daí a gente tem que repensar fluxos, repensar processos, pensar um pouco fora da casinha, né? Aquilo que eu sempre faço daquela maneira não precisa ser assim, né? A vida toda, né? Eu posso repensar para melhorar o processo, para trazer resultados significativos de qualidade e trabalhar com a questão da redução de custos, que sempre é muito importante, dentro do setor saúde. Exatamente. Eu acho que um ponto, só pegando um gancho ali da questão de inovação e também da tua área, né, que UX, eu vou aproveitar, vai ser uma novidade, assim, quando lançar no podcast, que a gente está lançando um novo site do Hospital Centenário. Olha aí. Um novo site, um novo portal, todo remontado, todo pensado na experiência do usuário, todo pensado na acessibilidade. Bacana. Então, tá aí para vocês, logo a gente vai ter um novo portal, um novo Avisa a um gente novo quando site. lançar que a gente vai Aviso. Nossos cidadãos vão ficar bem felizes aqui de São Leopoldo e região que acessam Isso. Bacana. o Hospital Centenário. Muito bem, gente. Que boa essa conversa. Mas vamos lá, temos mais um quadro no nosso podcast, que é o Hora da Avaliação. Então agora a gente vai testar alguns conhecimentos dos nossos convidados, né? Sobre saúde e tecnologia. Estão preparados? Vamos lá. Vamos lá. A gente preparou 6 perguntas, eu e a Manu. E nós vamos fazer um quiz com vocês. Então vocês vão ter que responder verdadeiro ou falso, se quiserem trocar uma ideia, né? Pra chegar no consenso. Sim. Aí vocês vão nos dizer se é verdadeiro ou se é falso. Prontos? Pronto. Podemos começar? Então, a primeira Vamos lá. questão é: a inteligência artificial já pode substituir totalmente os médicos na realização de diagnósticos? O que vocês acham ou dessa falso? sentença? Polêmico. Polêmico. Substituir totalmente os Totalmente. médicos. Olha, Falso. eu diria que em parte é verdadeira. Tá? Em parte, então vamos apimentar É, esse vamos debate. lá. Ai, meu Deus. Vamos apimentar, né? É bate-bola ou é só assim ou não? Ou Não, pode pode justificar aí, tá? justificar. Justifiquei a Justifique só. resposta. Então tá, Vamos ver. eu digo em parte porque no exame de imagem, tá? A acurácia, tá? De uma máquina, né? Falando assim de um modelo, ele pode chegar a 80%, tá? Então vamos supor, um mamógrafo, né? Ali o resultado de uma mamografia, a acurácia de uma IA pode chegar a 80%, 75%. E de um ser humano, um profissional ali que vai fazer a análise daquele exame ali, é de 50%. Então eu digo que algumas áreas, sim, a IA, ela já consegue sobrepor, né? Claro que vai passar ainda por uma validação de um Médica. profissional, tá? Mas ela consegue ser mais precisa, Sim. tá? Sendo bem, né, modelada, sendo bem ensinada a máquina do que a pessoa ali. Tá? Do que o Nesse profissional. ponto eu concordo, nesse ponto que algumas vezes, mas assim, totalmente não. Por quê? Porque hoje a gente tem a parte de cirurgia, por mais que possa ser uma máquina ou, enfim, né, que vai estar fazendo o procedimento, a gente precisa ainda do médico atrás operando, ou ao menos dando uma base para esse procedimento, né? Então, isso pensando em cirurgia. Exame, sim, a gente já tem vários avanços aí, mas ainda a gente fica um pouco com o pé atrás, porque é recente essa questão de IA. Então, assim, a muito longo prazo ou não, eu acho que possa ser possível. No momento, a minha posição é não, né? É falso, então. E aí, Moisés? Olha, eu 50%. Vou dizer assim, eu digo assim, que não dá para dizer que nem que sim, nem que não. Tá complicado. Mas que com certeza a IA está avançando cada vez mais e assim, na questão do diagnóstico por imagem,
ela já está, assim, bem avançada mesmo e sobrepondo o conhecimento, assim, né, Do de um médium. profissional. É complexo. Manu? Mas, puxando pro meu lado, né, como enfermeira, eu digo que nada substitui, né, o bom exame físico, a anamnese do paciente. Então, acredito que, como ele falou ali, a mamografia, perfeito, vai ser feito o exame, mas teve toda uma investigação clínica por trás, né? Então, acredito que estamos nos encaminhando, talvez para um futuro, né? Enfim, mas substituição total, né? Espero que não, de verdade. Apesar É de... isso aí. É falso, né? Inclusive, oficialmente. nós tivemos um podcast sobre inteligência artificial, se os nossos alunos quiserem conferir também, que falava bastante sobre esses mitos e verdades sobre a IA. Isso. Mas eu concordo com o que o Moisés traz, né? Inclusive, a IA pode auxiliar nos diagnósticos, mas não que vá substituir totalmente. Acho que a pergunta era justamente para estourar essa temática. É um bom debate. Vai longe, se deixa de... É uma boa discussão. Tem outra... Segunda pergunta, vamos lá. A telemedicina foi amplamente adotada durante a pandemia de Covid-19 e continua a crescer como uma prática regular. Verdadeiro ou falso? Só para o Moisés fica fácil, né? Assim, ela depende, tá? Uhum. Depende, tá? Em alguns casos, ela é muito recomendada e ela precisa ser adotada, tá? Em outros, já não. Tá? Então, por exemplo, mas a tecnologia, ela tá aí, né? Então, por exemplo, tu vai ali medir os sinais vitais, né, de uma pessoa, né, fazendo uma teleconsulta, isso aí remotamente, muitas vezes tu vai ter que vai precisar de um profissional ali para estar auxiliando nesse processo ali, um técnico de enfermagem, Aí, por exemplo, viu? né, uma técnica Estaremos de lá. enfermagem ali do lado, tá? Mas vai chegar um dia que através do celular tu consiga, ou através de um dispositivo móvel ali, né, alguma coisa ali que tu consiga ali pegar e fazer coletar aqueles dados do paciente, né? E aí dessa maneira dizer, olha, ele está com pressão tal, ele está com temperatura tal, ele está com tantos batimentos cardíacos por minuto, então isso aí ainda está sendo um desafio, mas já existem experiências já caminhando no sentido de fazer com que essa vamos dizer assim, anamnese, né, seja realizada remotamente também. Então, estamos caminhando para isso. Eu meio que concordo, porque hoje a gente tem dispositivos, né, que já estão trabalhando essa parte sensorial, então, de forma remota, né, de tu sentir cheiros, enfim, né, então... E também o ponto que a gente utiliza lá também no hospital é de tu conseguir fazer a parte da triagem, né? Então, tu tem que coletar essas informações e o sistema automaticamente ele vai fazer a triagem, ele vai dizer ali se, de acordo com o batimento ou com as informações que estão sendo coletadas, ele vai triar, ele vai dizer, olha, esse paciente aqui, ele é vermelha, tem que encaminhar ele o mais rápido possível, ou ele é verde, né? Então, ele pode ficar ali. Mas, claro que o profissional, ele pode avaliar, ele pode dizer, não, esse paciente, ele tá como azul, mas eu acho que ele é vermelha, né? Porque tem a questão ali. Então, esses dados que são coletados, assim como ele é passado por um ambiente que ele tá on-prime, se ele tá ali dentro de casa, ele também pode trafegar pela rede. Então, a gente tem um avanço nesse ponto, e eu acho que pode ser verdadeiro, mas a telemedicina complicado. foi adotada na pandemia e continua a crescer. Vocês acham que essa sentença é verdadeira? É verdadeira. Sim, isso é verdadeiro. Verdadeira. Vamos chamar, então, de telemedicina e telesaúde. Telesaúde, pode É, ser. telesaúde, porque daí envolve também todas as áreas do conhecimento também, fisioterapia, Exato. a enfermagem. Isso. Nutrição, né? Quantas Nutrição, vezes a gente né? ainda vê as consultas, né, online, remotas, com nutricionistas, psicólogos. A psicologia. Muito. Né? Então, assim, e uma coisa importante, né? Teleconsulta não é telemedicina. A teleconsulta é uma parte da telesaúde, é uma parte da telemedicina. Isso. Né? Tem todo... Tem muitos termos, né, pra muito, gente discutir. Vamos para a pergunta 3. O uso de dispositivos vestíveis, como smartwatches, que era o que vocês estavam contando, pode substituir consultas médicas regulares? Pode substituir consultas médicas regulares? Pode, porque assim, se tu tem ali um monitoramento, né, da tua, por exemplo, assim, batimentos cardíacos, se tem um monitoramento ali da tua temperatura,
né? Tu tem uma série de diagnósticos que tu pode fazer através desses 2 indicadores, pulsação, 3 indicadores. Quanto mais indicadores o teu dispositivo mobile ali, ele conseguir pegar e monitorar, né? Ele, é claro que ele tem que gerar, né? Vamos dizer assim, Insights, né? tem que gerar, assim, respostas ali para o paciente, orientar o paciente, né? Então, assim, ele pode, né, fazer isso aí. Agora, eu sempre digo assim, que às vezes uma corrida, né, uma boa refeição, uma refeição equilibrada, no sentido assim, uma vida saudável, né, ela elimina muitos problemas no futuro, né? A gente sempre costuma dizer que, né, olha, se tu cuidar do teu corpo direitinho, ele dura muito tempo, né? É isso aí. Então, e os dispositivos, eles podem ter, assim, desde que faz uma leitura correta, agora tem que saber a acurácia desses dispositivos também, né? Mas acho que pode substituir uma consulta médica regular. Uma consulta que eu faço todo ano, por exemplo, com algum médico específico, pode substituir? Pensando num cenário, assim, que hoje poucas, tá? Assim, esses dados são enviados para um profissional. Ah, mas então tem um olhar médico. Tem um olhar ali para um profissional que vai fazer o monitoramento, tá? Ou seja, não pode ser... O autocuidado é importante, mas tem um limite, né? Tipo assim, pessoas, eu vou me automedicar e tal, tudo mais. Não é isso que a gente tá defendendo aqui, sabe? Mas desde que seja um monitoramento que é acompanhado por um profissional de saúde ali. Não é jogar no Google, né? Não é, exatamente. Não é jogar no Pergunta Google. lá pro oráculo lá e ele vai responder tudo que E hoje a gente tem muito, né, os diagnósticos do Google, né? E isso atrapalha bastante, porque se eu colocar minha frequência cardíaca em determinado dia, que eu fiquei nervosa, vou botar lá o que acontece, nossa, já preciso de um transplante cardíaco, tô infartando. E não é isso, né? E eu acho que muito esses smartwatches, essas tecnologias, elas fazem as pessoas ir atrás, né? Micaela é uma que às vezes tá com a frequência cardíaca lá, tá um pouquinho mais alta, ela, ai, Manu, tá tudo certo. Manu, tá 108 meus batimentos, o que eu faço? Se deixa, ela já vai pro Google, né? Então, eu sempre digo, né? Não, calma, respira, né? Então, acho que igual tu falou, né? Tem alguém por trás, né? Ou olhar, ai, nossa, minha frequência cardíaca tá sempre 80, tô perfeito, tu não precisa ir no cardiologista. Não, daqui a pouco tu tem que fazer um acompanhamento, né? Não é porque tá tudo perfeito agora que tu não tem que cuidar dos teus exames, enfim. Evita que a pessoa queira ir toda semana no médico. Exatamente. Né? Aí, com certeza. Agora, reformando um pouquinho ali a minha resposta, depende. Depende. Né? Depende. O que tu acha, Jason? Eu acho que depende. Depende muito. Depende. A gente tá quase... O Jason tá quase economista aqui. Né? Depende. Vai aumentar a taxa de juros? Depende dos indicadores, depende também da questão do presencial ali. Eu acho que tem consultas regulares, dependendo do tipo da consulta, por exemplo. Obstétrico não tem como. É um exemplo, tá? Então, depende muito. Se a gente for falar de consulta, eu quero saber como eu estou no básico, assim, check-up, eu acho que isso pode sim, querendo ou não, substituir, né? Hoje a gente tem bastante aplicativos sendo criados para isso, inclusive aplicativos que são voltados para SAMU de urgência e emergência, né? Então, se tu tá tendo algum ataque, alguma coisa assim, ele inclusive orienta pelo aplicativo como tu deve proceder para ajudar e prestar os primeiros socorros para a pessoa. Então, esse é um ponto bem interessante. E eu acho também que a avaliação médica, ela nunca vai fugir do que realmente é o importante, né? Então, acho que o acompanhamento médico ali é sempre bom. A resposta para essa pergunta é falsa, né? Não temos como... Não tem depende. Não tem um depende. Exato. Como os smartwatches, eles vão monitorar os sinais, mas eles podem justamente fornecer para que um profissional faça esse atendimento ou essa análise, né? Então, não tem como fugir de um olhar de um médico, né? De alguém da área da saúde. Isso aí. Vamos lá, mais perguntinhas, Manu. A nanotecnologia está sendo explorada para entregar medicamentos diretamente às células doentes, como no tratamento do câncer. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Sim, tem muita coisa sendo desenvolvida de nanotecnologia. E aí isso aí é o
é o futuro, né? Permitir que aquilo que está sendo desenvolvido ali através da nanotecnologia possa pegar e fazer o combate àquela célula que está doente. Né? Não Então, sei se agora, né? Mas futuramente. né? Verdadeiro, então. Verdadeiro. Verdadeiro, ó, Verdadeiro. Muito ponto. bem. A nanotecnologia está sendo pesquisada como uma forma de entregar medicamentos diretamente às células doentes, reduzindo efeitos colaterais e aumentando a eficácia de tratamento, especialmente em câncer e outras doenças graves. Tem um estudo, né, um artigo publicado de 2020 que fala sobre isso. Muito Próxima. bem, aí ponto para os meninos. Ponto. Todos os hospitais modernos já estão utilizando a robótica em seus procedimentos cirúrgicos. Verdadeiro. Sim. Todos os hospitais modernos. Todos. Se Se são modernos, eu acredito que sim. né? Diz que sim, adota, inclusive, a distância, né? Inclusive a distância. É. Né? Ah, verdade. Para cirurgias, por exemplo, que o médico está num local, mas está operando um robô. Uhum. Tá operando um robô, né? Inclusive isso aí já é presente, já existe. Claro que o custo disso aí ainda, né? Assim, ainda não está assim acessível assim a toda. Pode ser um hospital moderno, mas aqui ainda não tem condições de adotar isso aí. Mas a medicina está, né? Caminhando para isso. Isso aí. É tu que falou? Ai, foi eu que falei, verdade. A resposta, então, é verdadeiro. Muito bem. Está em crescimento a Tá indo robótica, bem. né? E os Sim. hospitais estão tendo acesso a essa tecnologia. E a última A pergunta. última. Sensores implantáveis no corpo podem monitorar sinais vitais e alertar médicos sobre potenciais emergências médicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito Esse não é um verdadeiro. depende, né? Muito verdadeiro. Não é? Muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Só tem que ter uma boa conexão, né? De fibra. Exato. Tem que ter O próprio exemplo da parte da insulina, né? Que hoje, inclusive, não só de alertar, mas ela também pode ir dosando conforme a glicose vai caindo. Então, ela tem esse potencial tecnológico aí que ajuda bastante. Eu conheci uma mãe que ela tem os 2 filhinhos delas têm, né? Ali vamos dizer, ela tem que monitorar essa questão da glicose do sangue dos 2 filhos ali. E ela faz isso aí através do celular. Tem um dispositivo que fica Implantado, né? implantado Fica com as crianças ali e ela monitora remotamente, né? Então ela tá todo dia ali, né? Hora ali, olhando ali o celular ali para ver como é que tá, né? Aquele indicador ali. Então é ótimo isso aí para permitir que, né, as crianças também tenham qualidade de vida e todos os pacientes que utilizam a tecnologia tenham mais qualidade de vida. Isso aí. Muito bem, então estão aprovados no nosso teste, né, Manu? Parabéns! Obrigado. Obrigado. E aí, se a gente for pensar assim num olhar mais futurista, como que vocês, assim, que hoje atuam na área de tecnologia e da saúde, como que vocês imaginam que vai ter esse papel da tecnologia na saúde daqui 10 anos, por exemplo? 20 anos, né? Vamos pensar assim, algo mais futurista. 2040 ali. Isso aí. O que vocês imaginam que a gente vai ter, por exemplo, no centenário? O que a gente vai ter implementado, assim, na saúde pública, na saúde privada? O que a gente vai encontrar? Pode ser chute, tá? Bem tranquilo. Olha, Meio Quer futurista. começar, Moisés? Pode começar. Vou começar aqui. Vai lá. Eu bato muito numa tecla, tá? Que é uma coisa que já deveria estar presente, tá? Que é a questão da interoperabilidade dos dados, tá? Isso aí assim, ainda está caminhando a passos, né? Assim, mas eu podia apresentar uma ideia disruptiva e tal, e tudo mais. Mas, assim, eu vou insistir em bater muito nessa tecla aqui até a gente realmente conseguir fazer isso, que é fazer com que esses dados realmente eles pertençam aos usuários, né? Pertence primeiramente, não é de um software, não é de uma empresa, né? Pertence aos usuários e aquilo ali tem que ser utilizado, não é, para um fim científico, né? Científico. Então, essa questão dos dados poderem serem acessíveis, claro, seguindo a questão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, mas é isso que eu bato muito, porque muitas vezes muitas empresas ou até mesmo assim, pensando, né, sistemas que atuam assim, eles não têm essa visão, não é? Assim, de pegar, olha, eles querem proteger o negócio deles, mas protegendo o negócio deles, isso aí não protege, né, o interesse dos pacientes, né, ou da instituição que presta o serviço de saúde ali.
sabe? Então, eu bato muito no tecla assim, ó, daqui a 10 anos, eu vou torcer para essa questão da interoperabilidade dos dados realmente, né, ela pegar e for efetivada na prática e não só lei, como hoje é lei, mas ainda não está sendo ainda, vamos dizer assim, efetivada no dia a dia, tá? Então, é mais humilde, Não é humilde, tão tecnológico, né? Tão... é tecnológico, assim, mas que hoje como isso aí faz falta? É mais realista, né? Não tão realista, Com assim. certeza. Como faz falta? 10 anos? Ou mais? 10 anos. 15, por aí. Porque é curto, assim. Eu acho curto ainda para um grande boom de desenvolvimento, né? Pra gente ir muito além, assim. Eu penso que se for mais de 10 anos, né? Transcendendo ali a parte da... Porque a evolução tecnológica que a gente teve já foi uma evolução muito grande, se for ver. De 2000 para cá, a gente já tá em IA generativa. Isso é muito louco, né? Se a gente for parar para pensar assim, foi uma explosão de tecnologia. Então, acho que daqui a 10 anos a gente vai ter uma explosão sim, vai continuar essa parte da IA muito presente, cada vez mais presente. Isso é o futuro, eu acho que não tem volta, sabe? A gente vai ter que se adaptar também como a geração anterior, que é a minha geração ainda, né? Se adaptou com novas tecnologias, novas tendências. E eu vejo muito um ponto que o Moisés comentou sobre a questão de tu ter os dados para si, que vai daí um pouco viajando na área da tecnologia, que eu acredito que futuramente, como a gente está cada vez mais deixando os nossos computadores cada vez mais pequenos, né, com poder de processamento cada vez maior, a gente ter um próprio home lab em casa, cada um. Home lab, eu digo, é um laboratório, né? Mas cada um vai poder ter o seu microservidor dentro de casa, com as casas inteligentes, que já tem a IoT muito presente, né? Então, hoje, basicamente, tu precisa ter uma máquina operando dentro de casa para tu ter um ambiente inteligente, né? A luz que apaga, a Alexa que fala contigo, enfim. Então, esses dados, eles podem sim futuramente migrar para tua residência, para tu estar no teu poder, para tu ter controle real desses dados. Porque hoje, realmente, a gente tem ainda uma falta de conectividade em questão de dados, né? De fluxo de dados. Há pouco tempo, os bancos conseguiram ajustar isso com o Open Finance, né? E agora que a gente está conseguindo ajustar também para a parte da saúde. Né? Então, fazer integração de prontuários, fazer unificação dos dados para que a atenção primária também tenha acesso às informações do hospital, para que isso seja assistido, e também a facilidade e a informação para o paciente, para que ele entenda o real poder que ele tem perante a LGPD. Os dados são meus. O jeito que tu vai lidar com o meu prontuário, isso eu tenho que saber, entende? Eu tenho que saber por onde trafega o meu dado. O jeito que o banco vai utilizar ali minhas informações, eu tenho que saber. Então, é muito de estudo, né? De compartilhar informação para que para que a gente comece a se alimentar dessa sabedoria e saber o quanto mais a gente pode ter a importância de utilizar os nossos dados. Né? Então, eu acho que o futuro vai ser basicamente isso, né? Vai Sobre os ser... dados. Exatamente. E pensando na questão do paciente, no viés do paciente, eu mesma, por vezes eu tenho um exame que está no portal da Unimed, aí eu tenho um outro exame que eu tenho impresso em casa, e alguma receita que eu recebo por SMS, então a gente não tem também um banco próprio, né? Então talvez esse Home Lab poderia conter todos os meus documentos de saúde, que poderia estar acessível, né, para o médico e na tua casa. Me atender. Exatamente. E aí a gente vai para o último quadro, então, que é um material complementar, que é o momento onde vocês deixam pra gente, pros nossos estudantes, alguma dica de curso, de livro, né, de material que vocês acham que é importante deles acessarem e buscarem ao longo da semana para continuar os estudos pós-podcast. Perfeito. E aí, Jason, o que tu tem para nos contar? Então, eu trouxe aqui um material da For Linux. Eu sou amante do Open Source, né? Apoio isso bastante. Até falei pouco do Open Source, né? Aproveitar só o gancho. A gente teve várias evoluções tecnológicas dentro do hospital graças ao Open Source. Uma delas é a telefonia totalmente digital. Lá a gente tem um PBX completamente digital,
né? Onde o próprio operador pode utilizar o fone de ouvido no computador, utilizando um terminal, fazendo ligações, né? Ah, que bacana. Os telefones são digitais, tudo via internet, tudo agora com a fibra, né? Então, tudo muito rápido. E a base que rege tudo isso é um software open source. Então, né? Foi uma aplicação aí que a própria equipe da TI subiu, tá fazendo o uso e gerenciando essa aplicação, né? E tem vários outros softwares lá que a gente utiliza, né? O Ubuntu, que é para servidor, enfim. Então, o material que eu trago para o pessoal que quer fazer um pouco do estudo aí da parte do open source é o portal do For Linux, tá? Que tem vários cursos gratuitos também, que eles podem estar fazendo uso aí, é bem bacana. Perfeito. Show de bola. Moisés. Então tá. Olha, eu não quero, né, pegar e me ater assim, a uma publicação em específico e tudo mais, mas eu digo sempre assim que eu gosto de ler, apaixonado por leitura, né? Então, você que leu O Senhor dos Anéis, que leu lá Harry Potter, né? Eu li. Ótimo, né? Que leu várias séries, enfim, né? Sim. E gostou muito, né? Continue lendo. Tá? Então, assim, ó, todo dia aí tem um livro novo, algo que trata dessa questão da inovação, né? Porque com a leitura a gente aprende que o nosso conhecimento é muito pequeno perto da infinidade de conhecimento, né, que todas as pessoas têm, né? Eu digo sempre que a leitura é uma conversa com aquele autor, né? Com aquela escritora, né, que fez, que escreveu aquilo ali, né? Ela está transferindo aquele conhecimento contigo. Então, tu pode ter conversado com Einstein, que legal, né? Tu poder conversar com Einstein, tu pode ter conversado com Tolkien, pode ter conversado com tantos outros escritores que deixaram materiais registrados, né? E dessa forma tu vai agregar e incorporar o teu conhecimento. Então, leiam. Não tenham medo de inovar, não tenham medo de mudar, né? Essas mudanças, elas trazem melhorias, né? E essas inovações, elas vão propiciar uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas, que é o que nós estamos procurando. Nós vivemos uma sociedade muito acelerada mesmo, onde hoje, né, tem muitos desafios, a questão da ansiedade, né? O mal do século virou agora a ansiedade, né, das pessoas. Então, a gente tem uma série de desafios para serem enfrentados. E nada melhor do que a ciência ser a nossa luz, né? Para a gente buscar conhecimento, informações, e a gente poder construir essa sociedade diferente, uma sociedade melhor, onde todas as pessoas são tratadas de maneira respeitosa, de maneira humana, né? E tenham acesso ao serviço de saúde e tenham qualidade de vida. É isso. Que bacana, que bom ouvi-los. E aproveitando, né, no Senac São Leopoldo a gente tem tanto uma biblioteca física quanto uma biblioteca digital. Então, os nossos estudantes podem ir para a biblioteca, estudar, né, pegar livros, ler e também pesquisar algumas plataformas digitais, né, para poder ficar mais por dentro do open source. Então, temos aí muitas possibilidades. Além disso, né, os nossos cursos do Senac São Leopoldo na área da saúde e tecnologia, onde a gente vai trabalhar muito essas questões de inovação, que é um dos pontos que a gente trabalha aqui. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Manu, por ser minha parceira de hoje. As ordens. Obrigada, Jason. Muito Se quiser deixar tua obrigado. mensagem final, pode ficar à vontade. Gostaria sim. Primeiramente, queria mandar um beijo, né, para minha esposa, Tani, que me apoia sempre, está sempre do meu lado. E também mandar um abraço para todo o pessoal da equipe de TI lá do Hospital Centenário. Quem está presente lá, vivendo todos os dias, sabendo na intensidade como é que é trabalhar lá, que é muito bom. Ali é uma família, eu sempre digo, é uma família muito forte. E também para quem já passou lá, tá? Então eu quero deixar o abração aí para todo mundo. Obrigado. Que show, muito obrigada Fico por estar muito com a feliz gente, de participar aqui. Que bom, né? E a gente conversar um pouco sobre a saúde pública de São Leopoldo, né? Sim. Que é a nossa cidade de coração, né? Moisés, muito obrigada pela participação, por contar um pouco da tua startup, da Eagle Care, né? E contar um pouco da tua trajetória. Gostei muito que tu falou aí que antes de um administrador é um humano, né? E a gente tá aqui para pensar melhorias na saúde para as pessoas, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então tá. Então eu que agradeço o convite.
Quero agradecer também e mandar um grande abraço para todo o pessoal da Unitec, da incubadora tecnológica da Unicinos, para o Tecnocinos, as empresas, colegas que estão lá no Parque Tecnológico, no nosso Tecnocinos. Dar um abraço assim, muito apertado, né, em todos os meus colegas da Eagle Care, né, todo o pessoal que está lá dentro, lá trabalhando constantemente e ama o que faz, né? Então gosta muito do que faz, isso aí é ótimo. Então meus colegas de Eagle Care e da Eagle, né, que é a empresa também desenvolvedora lá junto, parceira, né, um abração para vocês. E também agradecer muito aos nossos clientes, nossos municípios aí que utilizam o aplicativo, nossos pacientes que nos ajudam, né? Então mandar um abraço aí para Meleiro, Santa Catarina, Três Cachoeiras, Feliz, Roca Salles, Encantado, Mussum, Soledade. Muito obrigado por todos vocês, porque esse aplicativo está ali para toda a população e para os profissionais de saúde desses municípios utilizarem, e tantos outros que a gente vai conquistar aí ao longo dos próximos meses aí, tá? Então, obrigado mesmo mais uma vez, e a razão de nós existirmos são todos esses desafios aí e as pessoas que nos ajudam e colaboram no dia a dia. Obrigado. Exatamente. E para ficar por dentro então, dos outros episódios do Observatório Senac, vocês podem seguir o canal da Penso Mais e também seguir as redes sociais do Senac São Leopoldo, que nós estamos sempre divulgando lá. Já tivemos um episódio sobre criatividade e processo criativo, sobre inteligência artificial e transição de carreira na área de TI. Então fica ligado no canal da Penso Mais e nas redes sociais do Senac São Leopoldo. Tchau, tchau. Tchau.